Alunos e alunas das turmas de segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos à terceira aula de Geografia do segundo bimestre. O tema da nossa aula hoje será o desenvolvimento humano. Na última aula, o professor João Sérgio apresentou de maneira muito didática a globalização. Ele colocou a globalização como o principal aspecto geopolítico do capitalismo atual, falando sobre várias características da nossa sociedade que a insere nesse contexto de globalização. Falou sobre o capitalismo informacional em suas diversas instâncias de atuação, tanto na produção como na economia. Falou sobre a terceira e a quarta revolução industrial, os avanços na dimensão tecnológica que vão acontecer tanto na produção industrial como na sociedade em si. Falou sobre o grande capital das transnacionais, a maneira como eles vão interferir nas decisões no planeta, sobre a desconcentração industrial no processo produtivo, sobre os fluxos do mundo globalizado, né? E as consequências que eles vão trazer na produção do espaço geográfico e as contradições que o mundo globalizado traz para a nossa sociedade. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o conceito de desenvolvimento e a sua evolução histórica. Vamos falar sobre o crescimento econômico em contradição com o conceito de desenvolvimento humano. Trataremos sobre os critérios que são considerados para definir o que seria um desenvolvimento. Falaremos sobre os indicadores de IDH e sobre a pobreza extrema. No nosso livro de geografia, esse assunto está no capítulo 3. Quem puder acessar, ele está disponível no site. Para a gente falar sobre a evolução da definição de riqueza e de pobreza, eu consultei, gente, um livro que eu já fiz a leitura há alguns anos, né, do Leo Huberman, que trata sobre a história da riqueza do homem. Ele faz um resgate, gente, histórico de o que é considerado na classificação de uma sociedade como rica ou pobre desde o período do feudalismo até os dias de hoje. Então, nessa classificação, ele vai vendo o seguinte, que vários elementos foram sendo considerados para definir um país como rico ou pobre. E aí já foi considerado o Produto Interno Bruto, PIB, que aí no caso seria a produção da riqueza, né, de bens, de dinheiro, de materiais. Já foi considerada a industrialização como um fator que vai determinar o país como desenvolvido ou não. Já foi considerado o desenvolvimento humano e a qualidade de vida. Entretanto, ele chama atenção para uma coisa, que em todas as épocas, o que vai marcar essa desigualdade entre os países vai ser uma relação de dominação e subserviência, certo? E na aula de hoje, o que a gente vai apresentar de acordo com o nosso livro didático, ele traduz isso que ele vai falar, que enquanto existir uma desigualdade na distribuição de recursos, na distribuição das riquezas, sempre existirá ricos e pobres. Então, a relação entre quem domina e quem é dominado é o que vai determinar a existência de pobreza e de riqueza. As expressões subdesenvolvimento, terceiro mundo, que foram utilizadas muito durante o século XX para designar os países pobres, elas passaram a ser vistas de uma maneira diferente após a Segunda Guerra Mundial. Elas foram vistas como expressões pejorativas. E aí vários países governantes começaram a questionar a utilização desses termos para designar os países que não alcançaram o desenvolvimento, certo? E aí se começou-se a pensar outros termos para designar esses países, como países em desenvolvimento, países não desenvolvidos ou menos desenvolvidos. E aí os critérios que foram considerados para essa determinação vão variando com o passar do tempo, né? Hoje, um dos critérios mais importantes para determinar essa condição seria, no caso, a condição de vida da população, certo? É muito difícil
desenvolver essa classificação. Há uma grande heterogeneidade nas características que representam os países. E aí fica muito difícil a gente fazer essa classificação. Mas aí existem tradições na forma de classificação entre a ONU e os critérios estritamente econômicos que são considerados. Mas a gente vai ver ao longo da nossa aula hoje essas características. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês nessa classificação aqui do norte e sul socioeconômico. Para vocês não confundirem, gente, com o norte e sul geográfico. O norte e o sul geográfico, ele é determinado pela posição dos hemisférios norte e sul. E aí o que vai determinar isso? O que vai separar isso? A linha do Equador. Tudo que tiver acima da linha do Equador vai ser o hemisfério norte. Tudo que tiver abaixo do Equador, hemisfério sul. Qual é o critério que é utilizado na definição norte-sul geográfica? A latitude. A latitude acima do Equador é norte, abaixo do Equador é sul. No caso aqui, socioeconômico, o que vai determinar a diferença entre os países como norte e sul vai ser a linha da pobreza, certo? Então perceba que, por exemplo, aqui o México, que é um país que está localizado no hemisfério norte no geográfico, ele representa-se como sul subdesenvolvido. Por quê? Porque ele tem características que marcam a sua população como um país subdesenvolvido, tá certo? Da mesma forma, nós temos aqui a Austrália, que é um país que está no hemisfério sul geográfico, mas que apresenta-se como norte desenvolvido, tá certo? Essa é uma classificação socioeconômica dos países no mundo hoje, que existe grande contestação para essa definição. Entretanto, é importante que vocês entendam isso porque aparece nas avaliações externas de vocês, tá bom? Precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre o que seria crescimento econômico e o que seria desenvolvimento humano. Ao longo do século XX, as pessoas costumavam associar o nível de desenvolvimento com a quantidade de riquezas que era produzida por um país, o que nós chamamos de PIB, certo? Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas durante um ano por um país, né? Mas aí, quando a gente começou a fazer uma análise, né, os cientistas começaram a fazer uma análise estrutural das realidades nos países, começou-se a perceber que países como o Brasil, que tem um PIB elevado, as condições de pobreza e desigualdade no território não poderiam classificá-lo como um país desenvolvido. Existe países, por exemplo, a Noruega, que tem um PIB bem inferior ao PIB brasileiro, mas que tem qualidade de vida para a população. Então, devido a isso, a ONU começou a definir como critério para representar os países desenvolvidos não uma condição exclusivamente econômica, mas a qualidade de vida da sua população. E aí, historicamente, o crescimento econômico representado pelo PIB vai deixar de ser, né, que historicamente foi representado o desenvolvimento, ele vai deixar de ser um único critério, né, ele ainda é importante, mas ele vai deixar de ser o único critério, e há outras características relacionadas ao bem-estar da população, né, da qualidade de vida, vão ser inseridas no que nós chamamos de Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, então, vai ser um indicador, um critério que a ONU vai estabelecer a partir dos anos 90 para definir os países. Esse índice, gente, esse indicador, ele é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, considerando os quesitos educação, saúde e renda. A utilização de um indicador que envolve outras variáveis que não seja apenas a condição econômica ocorreu pela primeira vez em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e esse indicador foi criado pelo paquistanês, esse nome é difícil de dizer, Mahbub-ul-Haq, e pelo indiano Amartya Sen. O IDH, gente, ele representa um valor numérico que varia de 0 a 1. E nessa escala,
Quanto mais próximo do zero, pior a situação do país. Quanto mais próximo de 1, melhor a condição do país, certo? De maneira tal que nós não temos nem o indicador 0, 0, 0, nem o indicador 1. Porque se existisse o 0, seria o inferno na Terra. Se existisse 1, seria o paraíso na Terra. Tá bom? Então veja aqui as diferenças, olha. Nessa definição aqui, que considera os aspectos econômicos, que é a classificação do FTSE, que vai considerar apenas os aspectos econômicos, nós temos uma definição, né? Os países como emergentes, países desenvolvidos, países que estão na fronteira da emergência, né? Países de fronteiras, e os que não têm classificação, ou no caso aí que não tem aspectos econômicos para serem classificados. Nessa classificação aqui, né, os países de fronteira seriam os países que estão saindo de uma economia subdesenvolvida para a emergente, tá certo? Os países emergentes são aqueles que estão em crescimento, certo? A definição seria um país que está com elevado crescimento, mas que ainda não tem uma distribuição da qualidade de vida para a sua população. E os países classificados como desenvolvidos são aqueles que somam uma elevada condição do PIB com qualidade de vida da população. Considerando os aspectos do IDH, certo? Pelo Índice de Desenvolvimento Humano, a ONU classifica esse mapa aqui, né? Veja que esse mapa foi produzido em 2015. E aí ele mostra aqui a classificação. Países desenvolvidos, países com IDH elevado, seriam esses em roxo. Roxo ou violeta escuro, certo? Os países em transição são aqueles que estão migrando do subdesenvolvido para o desenvolvido, tá certo? E aí seria esse roxo mais claro. Países em desenvolvimento, como no caso aí esse roxo clarinho, esse lilás clarinho, que aí seria o caso do Brasil, são países que na outra classificação entram como emergentes. E os países menos desenvolvidos, que são aqueles que estão realmente em condições muito precárias, são esses que apresentam aí o tracejado. E alguns países estão sem informações de desenvolvimento. Bem, gente, então a definição que nós temos do que seria um país emergente, do que seria um país menos desenvolvido, um país em transição, e do que seria a extrema pobreza, estão presentes aqui nesse slide, certo? Estão presentes no livro didático de vocês, né? E aí vocês podem consultar essas informações. É interessante vocês verem, né, que muito da referência do nível de renda, por exemplo, a distribuição de renda, que é um dos fatores que é considerado para a definição do IDH. Ele vai considerar aí o índice PPC, que seria a paridade do poder de compra, que é o valor que vai determinar aí o que nós chamamos de linha da pobreza, né? Ou quem seria pobre, extremamente pobre dentro de uma população, tá certo? E aí a linha da pobreza, linha internacional da pobreza, ela vai definir aí a consideração de quem seria pobre, né? Uma família ou uma pessoa que vive com uma renda inferior a $3,10 por dia. Inferior a esses $3, né? Seria aí o valor dos miseráveis ou pobreza extrema, né? Seria considerada aí como miséria. Os indicadores que são considerados para a produção do IDH, eles têm 3 dimensões: vida longa e saudável, a dimensão conhecimento e a dimensão padrão de vida decente. Na dimensão vida longa e saudável é considerado o indicador expectativa de vida ao nascer, que vai estabelecer uma média em anos
de quantos anos a população de um determinado país pode viver. Esse valor, esse indicador da expectativa vai considerar aí campanhas de vacinação, a existência de epidemias no país, né, de doenças crônicas, vai considerar aí problemas como a obesidade, saneamento básico, coleta de lixo, a alimentação saudável, a violência. Então considera uma série de fatores dentro da sociedade para gerar aí esse valor da expectativa de vida ao nascer. Seria uma média em anos de que a população daquele país poderia viver. O produto desse indicador seria aí o índice de expectativa de vida, que é o valor que vai ser somado para formar aí o índice de desenvolvimento humano. Na dimensão conhecimento, nós temos 2 indicadores: anos de escolaridade média e a escolaridade esperada, tá bom? Isso aí é uma média de anos que vai ser estabelecida. Então, se soma toda a quantidade de anos, né, que a população do país estuda, e aí se estabelece uma média, tá, em quantidade de anos de estudo da população, tá certo? E vai determinar um indicador que vai ser considerado para determinar o índice de educação da população. Além disso, considera-se também aí, no caso, a escolaridade esperada, que aí, no caso, é o ensino que é ofertado para o país, né? Dentro do país, para a população do país, tá bom? E aí gera também um valor em anos, que aí vai considerar aí um índice menos o outro, vai determinar aí a diferença, que vai possibilitar o índice de educação no país. Já o padrão de vida se considera como indicador a renda, o rendimento nacional bruto per capita, que seria o PIB distribuído de pessoas, dividido pelo número de pessoas que habitam o país. E aí gera aí o PIB per capita, ou rendimento nacional bruto per capita, que seria o índice de renda per capita, um dos indicadores considerados no IDH. Temos alguns problemas, né, que são relatados em relação a essa consideração, porque nós pegarmos a renda todinha e distribuir para o total da população não vai mostrar aí a realidade em relação à desigualdade social, certo? Porque há uma grande riqueza produzida, mas não é distribuída igualmente para a população. E isso nós podemos ver nos dados traduzidos aqui do ranking do IDH internacional. Vejam que o Brasil está na 75ª posição. O IDH do Brasil é 0,755. Fala-se aqui que a renda média dos brasileiros seria de 15 mil dólares. A renda média per capita seria de 15 mil dólares. Isso somando todas as riquezas produzidas no ano, dividindo pela população do Brasil, que tem aí, em média, 212 milhões de habitantes. Então, considerando aí a expectativa de vida, os valores de escolaridade, né, com a média de escolarização e a escolaridade esperada e a renda per capita, produz-se aí os valores de IDH, que vai classificar os países em desenvolvidos, países em transição, países menos desenvolvidos e etc. Tá bom? Um aspecto que deve ser considerado, gente, é que mesmo esse conceito de desenvolvimento ou desenvolvimento humano, ele não considera aí as condições relacionadas ao meio ambiente, certo? Que aí, no caso, seria o mais ideal para a gente considerar o modelo de desenvolvimento sustentável, certo? Que aí consideraria as condições de vida a garantir para as gerações futuras, né? Com preservação do meio ambiente, como nós já estudamos em aulas anteriores, tá certo? Eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas de links de materiais complementares para vocês estudarem, para vocês se aprofundarem, tá certo? E aí poderia auxiliar vocês no processo de estudo, tá bom? Eu coloquei os links aqui
Tem um link que fala aí sobre a posição atual do Brasil na produção do IDH. Temos também aí dicas de texto que vocês podem estudar sobre a condição do subdesenvolvimento no Brasil. E também o livro de vocês ele trata sobre um aspecto importante sobre essa condição de pobreza extrema, está relacionada com a corrupção, certo? Então eu coloquei aí alguns documentários, alguns materiais como estudo complementar. Infelizmente a gente tem que terminar essa aula em 20 minutos, é muito difícil a gente trabalhar. É um tema muito interessante que vocês podem se aprofundar nos estudos de vocês. É tema recorrente nas avaliações externas e eu sugiro que vocês possam se aprofundar nesses estudos. Não deixem de fazer as nossas atividades no formulário, certo? Os formulários já estão disponíveis lá no site da escola. Nossa próxima aula a gente vai começar a tratar o tema sobre geografia das indústrias. Até lá, até breve e um abraço para vocês. Tchau, tchau.